Sabe como se livrar da inveja? A gente tem meios e caminhos mágicos para fazer isso. No dia 16 de agosto, estarei no Rio de Janeiro, na Mystic Fair, sábado, a partir das 5 horas da tarde, para a gente bater um papo numa palestra incrível, se livrando da inveja. Finalmente, vamos conseguir fazer isso. Tudo isso baseado no meu livro, Alquimia da Inveja. Depois da palestra vai ter sessão de autógrafos no estande da editora Pensamento. E eu adoro estar no Rio de Janeiro, encontrar vocês e poder dividir com vocês esta sabedoria, como se livrar da inveja. Vou te ensinar tudo isso e muito mais nesse encontro, nessa palestra que será um grande bate-papo. Você não pode perder. Quer saber o que vai acontecer na sua semana? Esse vídeo responde, hein, trazendo as previsões dos signos, inclusive do seu signo. É o nosso vídeo semanal onde a gente faz as previsões, onde a gente busca uma orientação dos oráculos para a nossa vida, para entender um pouquinho quais os conselhos que a gente tem que seguir ou não para ser mais feliz, para ter uma vida mais harmoniosa, para viver em paz. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreva, clique aqui no sininho para você receber sempre as nossas notificações, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário, é sempre bom ver a participação dessa audiência tão bonita, tão comprometida com o canal, que está sempre aqui me dando palavras de carinho, me dando palavras de gratidão, e quando eu falo de gratidão, na verdade eu que tenho que agradecer vocês, né, porque essa onda de carinho, de energia boa, só me faz bem. E aí falando, né, em bem, em energia, quem de nós nunca foi vítima da inveja, né? Eu presto atenção nos relatos que eu ouço no consultório, dos meus amigos, e até de pessoas muito próximas, e até de mim mesmo, né? Como a gente, muitas vezes, acaba sendo vítima da inveja e não percebe como essa energia mina o nosso caminho, né? Tenho certeza que você, assim como eu, como muita gente, já deve ter passado vários perrengues por conta da inveja, porque ela é um mal, uma energia secreta que se esconde nas relações geralmente mais próximas e mais íntimas e se disfarça. E como a gente muitas vezes não presta atenção, não observa os sinais, a gente acaba se deixando levar e aí a nossa vida trava. No campo profissional, no campo financeiro, quantos projetos são aniquilados por conta da inveja? Quantas coisas bonitas poderiam ter sido criadas, feitas e realizadas e se não fosse a inveja? Quantas relações, né, muitas vezes relações de amor, né, de relacionamento mesmo, são destruídas por conta da inveja. A inveja é uma energia de destruição. Então, pensando em tudo isso, recentemente eu escrevi um livro, né, Alquimia da Inveja, que muita gente já leu, e é um livro que realmente me transformou muito, ao ponto de eu entender como combater essa energia na minha vida. Por isso que eu quero te fazer um chamado, né? Não é nem um convite, é um chamado, porque eu estou prestes a fazer um evento daqui 15 dias, menos de 15 dias, que não será uma palestra, será uma experiência para você conseguir colocar fim nas dores, nas angústias e até na destruição que a inveja já causou na sua vida. É um encontro que vai propor uma grande experiência e o mais legal, você vai deixar de ser uma vítima da inveja para se tornar uma pessoa invejável e brilhar e inspirar o mundo por onde você passar. Todas as informações para essa grande experiência estão aqui na descrição do vídeo. Você garante o seu ingresso na plataforma Simpla. Vai ser no dia 24 de agosto, dia do meu aniversário. Então a gente vai aproveitar e celebrar juntos essa data tão especial e conseguir se conectar exatamente com o que a inveja faz na nossa vida, mas principalmente como você pode transformar, como você pode modificar e sair de lá com resultados concretos para o seu caminho. Tenho certeza que você vai sair de lá uma nova pessoa. Te espero dia 24 de agosto, a partir das 3 horas da tarde. Vamos juntos combater esse mal secreto e transformar essa energia das trevas em luz, em prosperidade, em alegria,
né, fazer a nossa vida ser melhor, para que ela valha a pena. Esse evento vai acontecer em São Paulo, lá no Teatro Santa Cruz, dentro do Shopping Santa Cruz, e eu te espero. Tem poucos lugares ainda, mas aí dá tempo de você participar, de você garantir o seu lugar nessa experiência de transformação, para você ser quem você é, porque você nasceu para brilhar, para expandir, para realizar, para ser uma pessoa cheia de projetos, cheia de ideias, mas também cheia de realizações. Combinado? A partir de agora, a gente vai começar então a se conectar com a nossa melhor versão, com a nossa melhor energia, com os nossos melhores pensamentos, para buscar no tarô arquetípico uma mensagem para o nosso caminho, uma carta que vai reger a nossa vida e o nosso signo, né? Então, eu gosto de trazer uma mensagem do tarô, dos oráculos, para os signos, porque isso funciona como uma bússola que vai nos orientar e vai nos levar para o caminho das nossas grandes realizações. Vamos juntos, então, começar as nossas previsões da semana. Signo de Áries, a gente começa com as previsões para o seu signo. Tarô arquetípico, qual é a mensagem para os arianos? Carta do enforcado, um momento difícil, hein? O enforcado é a carta que traz desafios, é a carta que fala de um momento importante para você colocar numa balança, né, o que vale a pena se sacrificar ou não. Por um lado, você pode estar se sacrificando demais por causas, pessoas e situações que não valem a pena. Por outro lado, talvez você precise se sacrificar para chegar a um grande objetivo. Todo sacrifício, quando bem intencionado, quando ele bem relacionado com um propósito maior, traz resultados bons de acordo com essa carta. O momento é para você enfrentar questões kármicas da sua vida, resolver problemas, por mais que você tenha o sentimento de que está desgastado, cansado, sofrendo. Esse é um tempo para você enfrentar, para não se colocar no lugar de vítima, não ficar reclamando da vida, não ficar só olhando onde tem os problemas, onde você, de repente, acha que não tem mais solução. O enforcado é uma carta de aprendizado, então esse pode ser um momento importante para você aprender, para você se superar, para você expandir e para você amadurecer. Espero que você tenha compreendido essa mensagem, né, Áries? Porque não é fácil quando a gente precisa se sacrificar muitas vezes, e sacrificar às vezes é abrir mão de algo, ter que se dedicar um pouco mais, ter que enfrentar uma situação mais difícil, mas ainda assim, isso tudo pode trazer bons resultados no futuro, tá? Então, a semana vai ser um pouco mais difícil, um pouquinho mais exigente com você, mas toda a sua dedicação verdadeira a um grande propósito vai ter benefício e vai se resultar em coisas boas na sua vida. Nada de ficar reclamando, se colocando no lugar de vítima ou só no lugar de sofrimento. É preciso aprender, amadurecer e seguir adiante, vencendo todos os obstáculos. Signo de Touro, chegou a vez da gente buscar a sua carta, né? Saber da sua energia. Temos aqui a carta da Justiça, e essa é uma carta que fala da necessidade do equilíbrio, moderação. Touro, nada de exagero, hein? Em nenhum campo da sua vida. O momento pede que você busque, através do seu equilíbrio interior, harmonizar a sua vida. O que eu gosto de lembrar quando sai a carta da Justiça? Que a gente sempre colhe o que planta. Se existe uma lei invencível, sábia e que independe de religiosidade e crença, é a lei de ação e reação no universo. Toda ação gera uma reação. Então, talvez este seja um momento de boas colheitas na sua vida, se assim você fez um bom plantio. Agora, se você de repente está enfrentando uma situação mais difícil, uma situação mais cheia de desafios, você pode estar vivendo aí um processo de resgate de coisas que você escolheu, que você plantou, até de maneira inconsciente, porque a gente faz escolhas e a gente planta sementes, conscientes ou não, né? E esse é o mistério da vida.
Agora, se você está vivendo algum processo judicial, se você está enfrentando alguma questão muito burocrática, de assinatura de papéis, contratos, documentações, esse é um momento importante para você ter bons resultados, para você ter boas notícias, para as coisas se resolverem de um modo bacana. Então, a Carta da Justiça traz para você um momento de prosperidade desde que você tenha plantado boas sementes. E sim, é uma carta de solução, é uma carta que pede inclusive para você ser justo, para você não tomar nenhuma decisão de maneira unilateral. É sempre bom buscar sempre o conhecimento da situação geral para só depois você tomar partido ou até tomar uma decisão. Então, a Carta da Justiça traz para você, Touro, uma semana de equilíbrio, de mais harmonia, sem grandes acontecimentos, mas também trazendo para você a colheita de tudo que você vem plantando, assinatura de bons contratos pela frente, hein? Se você precisa assinar um contrato de trabalho, uma negociação, isso pode acontecer. Como também a justiça favorece muitas vezes o divórcio e a separação no campo afetivo. Então, veja aí em qual dimensão da sua vida, Touro, a Carta da Justiça está chegando para trazer solução, resolução e também a colheita do que você plantou. Signo de Gêmeos, como é que vai ficar a sua semana? Tarô arquetípico vai trazer essa orientação para você. E aí a gente tem aqui a Carta do Sol, uma carta que fala de clareza e claridade, de progresso, de abertura de caminhos e de novas perspectivas também. O Sol fala que este é um momento em que todas as confusões, dificuldades, tudo que de repente você estava com dificuldade de enxergar, começa a ter uma nova perspectiva, começa a ter uma nova possibilidade. O Sol fala de crescimento, fala de boas associações, de amizades. Então esteja junto dos seus amigos, daquelas pessoas que são importantes para você. É um momento de fortalecer laços com quem é leal e você também mostrar a sua lealdade, a sua amizade. O Sol diz o seguinte: este é um momento de brilho, um momento de prosperidade, de cura, de saúde, de amor, de oportunidades. E a gente sempre diz, né, o sol vai nascer, né, um novo dia vai nascer. E esse pensamento, né, essa reflexão acompanha bastante essa carta. Talvez você esteja entrando num momento melhor da sua vida, Gêmeos. E isso vai, sem dúvida alguma, trazer para você um novo ciclo, novas possibilidades. Você vai conseguir entender por qual caminho você tem que seguir, qual é a direção que você tem que caminhar. O Sol também fala da clareza interior, do propósito de vida, do propósito de alma, e um momento de muita criatividade, de muita inteligência, mas evite a solidão. O Sol, ele aquece a vida, o universo, traz as amizades, traz o calor humano, fortalece os laços, como eu disse, e pode ser também uma carta que nos convida, né, que convida você, né, Gêmeos, nessa semana, a apostar no amor e nas relações, até porque o Sol fala de encontro com o outro, né, de encontro afetivo, anunciando aí a possibilidade de namoro, casamento e até você se surpreendendo com os assuntos do coração. Vá em frente, sua semana será bem iluminada e não esqueça, em Gêmeos, seja um farol por onde você passar. Signo de Câncer, eu quero buscar uma mensagem aqui do tarô arquetípico para sua vida. E aí a gente tem a carta da Imperatriz. Essa é uma carta muito favorável, muito positiva. Fala de realização, de progresso. O momento não é para ficar sonhando, não é para ficar imaginando o amanhã. O momento é de realizar. É um momento de concretização, de prosperidade, de melhora, de êxito e de abundância também. A carta da Imperatriz traz para você, Câncer, um momento de muita plenitude, de êxito, de celebração. Então, nada de ficar quietinho dentro de casa, nada de ficar pensando no que poderia ser, em como poderia ser. Esse é um tempo de realizar.
E eu gosto também de pensar que a carta da Imperatriz anuncia a prosperidade, a abertura de caminhos, o progresso, as boas perspectivas, sua capacidade de criar, de se comunicar, de se expressar, e um momento de leveza. Não esqueça disso em Câncer. Esse é um tempo de leveza, é um tempo de alegria, é um tempo de novas perspectivas também. Ao mesmo tempo que, se você estiver esperando, por exemplo, por uma oportunidade de trabalho, por um negócio que você queira realizar, por algo que você queira adquirir, comprar, você vai ter essa possibilidade. A semana vai trabalhar a sua prosperidade, a sua alegria, trazendo os bons caminhos, trazendo a felicidade e trazendo também um momento de positividade. Então, comece a se conectar com essa prosperidade da vida. Comece a ter bons pensamentos, produzir boas crenças, tirar do seu caminho as limitações interiores, para que você possa expandir, para que você possa crescer, para que você possa chegar cada vez mais longe. Tenho certeza que a carta da Imperatriz traz para você uma semana muito, muito positiva. Aproveite, vai ser uma semana poderosa. Invista sua melhor energia naquilo que você quer ver florescer no seu caminho. E com leveza, tá bom, Câncer? Signo de Leão, como é que será que tá a sua energia agora? E o Sol tá no seu signo, né? Tem que aproveitar. Uma energia para você investir nos recomeços, aproveitar que está começando um novo ciclo. Então, junto com isso, a gente vai pegar a mensagem do tarô arquetípico. Vamos lá. Carta da Lua, hora de enfrentar seus medos, hora de enfrentar os obstáculos interiores e hora de você parar de ficar olhando para o passado ou simplesmente imaginando o futuro. É hora de aterrar no momento presente, no aqui e agora, sua melhor energia, sua criatividade, seus planos, os seus desejos e objetivos. A Lua diz que você deve tomar cuidado com os inimigos ocultos, e há de se fazer uma observação aqui, a gente precisa fazer essa observação, porque muitas vezes o inimigo oculto não é o que está fora de nós, né? Não é alguém somente de fora, que existem muitos, a gente sabe disso, mas os inimigos internos, os nossos sabotadores, as nossas crenças limitantes, as nossas dificuldades interiores, os nossos medos, as nossas sombras. Esses são os piores inimigos que a gente tem. Então, a carta da Lua diz que este é o momento de você superar a sua sombra e não deixar que os medos, a insegurança atrapalhem o seu caminhar e a sua evolução. Você vai prosperar a partir do momento em que você vence essas dificuldades, a partir do momento em que você vence essas adversidades interiores. Não é um bom momento para tomar grandes decisões, evite isso nos próximos dias. Você pode sentir uma oscilação emocional, e isso também pode trazer para você uma dificuldade, né? Então, não é um tempo para a estabilidade, é um tempo para você superar a instabilidade. E a carta da Lua também diz o seguinte, muita intuição. Então aproveite para você se relacionar melhor com a sua intuição, mergulhar no seu mundo interno, e se alguma coisa do passado surgir, resolva e feche essa porta. Não é hora de se apegar às coisas do passado, e nem de querer resgatar o passado para levar para o futuro. Pode ser um momento de cura de questões que ficaram pelo caminho, mas não que você tenha que pegar essas situações e caminhar vida afora com isso. Então, vai com calma, resgata e cura o que for necessário do passado, mas siga liberto de todas as suas amarras e não tenha medo do futuro. Vai dar tudo certo. Signo de Virgem, logo mais a gente vai entrar aí no nosso ano novo, pessoal, porque o Sol vai chegar até o final do mês para os virginianos, né, no signo de Virgem. Mas agora, esta semana, o que o tarô arquetípico tem para trazer como mensagem para nós? Carta do Diabo, muito cuidado. Cuidado com a inveja, cuidado com as paixões, cuidado com as projeções, mentiras e enganos.
O diabo fala das pessoas, das situações que escondem armadilhas e que muitas vezes parecem ser incríveis, parecem ser situações muito propícias, né, para a gente abraçar. Só que esta é uma carta que indica o cuidado que a gente tem que ter diante de qualquer escolha, de qualquer decisão ou de qualquer caminho que a gente queira seguir, porque o diabo traz a névoa, o diabo traz as coisas de um jeito um pouco mais confuso. Então, você que está aí num momento de vida, querendo muito uma nova oportunidade, querendo se apaixonar de novo, querendo ter um novo caminho, cuidado essa semana, porque nem tudo que reluz é ouro. Falei uma coisa agora há pouco para os leoninos que eu acho que cabe bem para os virginianos aqui com essa carta também. A gente fala muito dos inimigos externos, mas e os inimigos internos? Então, cuidado com a sua capacidade de fantasiar, de projetar, de se auto-enganar, de se iludir. Pés no chão, isso não falta para a virgem, né? Racionalidade, ficar aterrado. Mas, às vezes, como seres humanos, todos os sentimentos, todos os afetos e muitos comportamentos nos visitam. Então, esta semana, virgem, cuidado para você não comprar gato por lebre. Cuidado para você não projetar uma idealização, algo que você imagina ser ou que uma pessoa seja e depois acabar se arrependendo e vendo que não é nada disso. Então, a carta do diabo traz uma semana que pede purificação, pede a necessidade de você se relacionar melhor com o plano espiritual, trazer a espiritualidade para a sua vida e não se deixar escravizar por nada nem por ninguém, porque a paixão que o diabo traz, na verdade, esconde uma prisão. E isso acontece quando a gente se apaixona por algo, por alguém, por um projeto, a gente só vê aquilo, fica cego por... Opa, mosquitinho aqui. A gente fica cego, né, muitas vezes vendo aquela situação e esquece de olhar para os lados. Então, esse diabão aqui traz a necessidade da gente cuidar da nossa energia, traz a necessidade da gente cuidar das nossas projeções e principalmente das mentiras que poderão ser contadas para a gente. Vamos ficar atento, hein? Signo de Libra, qual será a sua previsão essa semana? A gente vai descobrir juntos, porque o tarô arquetípico traz a carta do Papa para você, e essa é uma carta que indica proteção, e indica também uma relação produtiva com o seu mundo interno e com a sua espiritualidade. E talvez seja uma relação boa que você precise criar, Libra. Por que eu estou falando isso? Porque Libra se liga muito aos outros. Libra está muito ligado ao mundo aqui de fora, as pessoas, as relações. E a carta do Papa, ela traz essa necessidade de conexão íntima, conexão com a sua espiritualidade, com a sua devoção, com o seu autoconhecimento, momento de produzir sabedoria no seu mundo interior, produzir sabedoria dentro do que é necessário para você até encontrar respostas. Um bom momento para alianças poderosas, né? A Libra adora fazer alianças, então associações, parcerias de trabalho, namoros que ficam mais sérios, ficantes, crushes que vão ter aí uma relação melhor com você, Libra, as coisas ficando mais sérias na sua vida, no campo amoroso. Essa vai ser uma semana de crescimento interno, de direcionamento, de fé. Pede para você reavaliar muitos dos seus valores, muitos dos seus pensamentos, das suas crenças. Talvez seja o momento de deixar de lado aquilo que já não tem mais valor, né? Renovar o olhar, renovar o espírito. Então este, sem dúvida alguma, é um momento de crescimento contínuo, de paciência, de espera, de tranquilidade e também de calmaria. Nada de você ficar ouvindo o mundo aqui fora. E, aliás, se você precisar de um conselho, se você precisar de uma orientação, busque alguém mais sábio que você. Busque alguém experiente. O Papa fala muito da sabedoria da experiência, né? Alguém que tem seriedade para te mostrar caminhos. Isso vai ser bem legal. Tenho certeza
que é uma semana onde você vai conseguir se encontrar com o teu Deus interior, com aquilo que é sagrado para você. Isso vai fazer toda a diferença. Confie nisso, Libra, mas paciência, as coisas estarão um pouco mais demoradas. Então, pressa, ansiedade, não vai te ajudar agora. Confie no ritmo da vida. Escorpião, quero tirar uma carta do tarô arquetípico para a gente ter a previsão da sua semana. E aí a gente tem uma carta super bonita, né? A carta da estrela. Para mim é uma das cartas mais interessantes do tarô, porque é a carta que fala da esperança. É a carta que indica o momento da gente olhar para o nosso céu interno e também para o céu da vida e acreditar que está vindo um novo tempo, uma nova vida, que está vindo um tempo de mais otimismo. A estrela restaura a nossa vida, ela leva embora um período de dores, de incertezas, e é a estrela do destino, do nosso destino, da nossa predestinação, da nossa vocação, daquilo que eu nasço para realizar, para fazer, para seguir. A estrela é uma carta que indica progresso, é uma carta que indica abertura de caminhos, e uma carta que também mostra a possibilidade de um mundo novo, né? Então, se você está vivendo um momento difícil, a estrela fala, tem aí uma luz no fim do túnel, sua estrela vai brilhar e algo novo vai despontar, vai acontecer, trazendo alegria para a sua vida. Mas para isso, não adianta só esperar. Esperança não é ficar esperando, né? Esperança é acreditar que o novo também existe, que o novo dia vai nascer, que a dor vai ter fim, mas como é que eu compactuo com o destino fazendo minha parte? Tendo ações, decisões e caminhos para seguir adiante. Eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que seguir. Então este é um momento para você se conectar com as estrelas do universo, que são as oportunidades, que é a luminosidade interior, e trazer o seu melhor. Cuidar da sua imagem, Escorpião, porque a estrela é uma carta que também fala do que você leva para o mundo e como o mundo reage a isso, como você se mostra, não só no seu visual, mas no seu comportamento, nos seus hábitos. A gente sabe muito como é uma pessoa, não pelo que ela veste, né? Claro que o vestir causa uma impressão, mas a gente conhece muito uma pessoa pelos hábitos dela, como ela lida com a vida, o que ela pensa, o que ela escolhe, né? Então este é um momento para você pensar em tudo isso e imaginar que você pode levar o seu melhor para o mundo e para as pessoas. E isso, sem dúvida alguma, vai te trazer oportunidades. Agora, palavra-chave dessa carta, fé. E será que você está com a sua fé em dia? Fé em você, fé na vida, fé nos deuses, fé nos seus talentos, fé na sua capacidade de se recuperar, fé na sua capacidade de transformação? É aí que você tem que depositar a sua fé. Comece pela fé, que é o ingrediente perfeito dessa carta para sua semana ser feliz. Sagitário, esse é o momento da gente buscar sua previsão, e é claro que o tarô arquetípico vai te responder e vai te orientar com a carta da morte. O momento é de transformação, de mudança, de realização, mas desde que você abandone aquilo que não serve mais na sua vida. Lembra que a carta da morte sempre vai exigir da gente uma mudança radical, uma mudança profunda, uma transformação. É o momento da gente deixar para trás aquilo que não serve mais, um momento para a gente abrir mão daquilo que não faz mais sentido. E muitas vezes a gente precisa recriar os nossos propósitos de vida, e a gente só recria isso quando a gente decide que algumas coisas morreram e precisam sair da nossa vida. Nós mudamos o tempo todo, a vida muda o tempo todo, a natureza muda o tempo todo, então a gente precisa compreender que a morte no tarô é esse processo de nascimento, de vida, de morte e renascimento. Então agora pode ser um momento bastante incômodo para o sagitariano, porque ele vai ter que deixar para trás aquilo que não serve mais, aquilo que precisa ser descartado, colocar ponto final, colocar fim numa história desgastada. E geralmente quando a gente vive esse arcano, a gente sabe que já morreu, a gente só está protelando.
Então vire a página, Sagitário. Esse é um momento de transformação, esse é um momento de mudança, esse é um momento de renovação, onde você precisa deixar para trás tudo aquilo que não serve mais, dentro e fora de você. E não tem por onde escapar. Muito da sua preocupação, da sua melancolia ou da sua angústia tem a ver, com certeza, esse processo de transformação que o tarô está pedindo para que você faça. O que precisa morrer ou o que já morreu e você está deixando aí, ocupando espaço na sua vida e precisa esvaziar as gavetas, precisa limpar o armário. Isso não é sobre gaveta, isso não é sobre armário, tá? É sobre você. Momento de transformar, de mudança, de renovar, de deixar para trás, deixar ir, trabalhar o desapego e se abrir para uma vida nova que em breve pode trazer novos e bons acontecimentos para a sua vida, Sagitário. Capricórnio, semana passada tivemos aí uma mensagem bem interessante para o seu signo. Eu quero buscar o que o tarô arquetípico traz para a sua vida. E traz a melhor carta do tarô, se não uma das melhores cartas, porque a gente tem aqui a carta do mundo, e o mundo é uma carta que fala de realização, de felicidade, de progresso, de abertura de caminhos. O mundo também indica que você pode se sentir a pessoa mais feliz do mundo nessa fase, com a colheita de coisas boas, com a abertura de caminhos, prosperidade e realizações. Eu sempre lembro que na Carta do Mundo a gente precisa trazer o sentimento de gratidão por tudo que foi trilhado, por tudo que está sendo trilhado e pelo alcance das realizações, das coisas boas que a gente consegue quando essa carta surge no nosso caminho. O mundo indica o progresso, o mundo indica prosperidade, como eu disse, amor, felicidade. E o que pode te fazer ou te tornar a pessoa mais feliz do mundo, além do contentamento e da gratidão? Essa é a carta que fala das realizações múltiplas. Então este talvez seja um dos melhores momentos da sua vida em 2025. Aproveite, porque é tempo de colheita, de realização, de felicidade. É tempo também de você alcançar coisas que há muito tempo você já vem lutando. O mundo é a coroação, é a celebração, é o triunfo, é a vitória. Quanta coisa boa, né, para você nessa fase. Então, Capricórnio, procure se conectar com a leveza. Eu gosto de falar isso sempre para dois signos, Capricórnio e Virgem. Leveza para vocês, para nós, porque eu sou virginiano, é muito importante. Um exercício que precisa ser diário, porque senão a vida começa a ficar densa, senão a vida começa a ficar pesada, com pesos desnecessários. E eu estou dizendo isso para você, Capricórnio, porque o mundo é uma carta de alegria, de celebração, de êxito, né, de progresso. Então, às vezes está acontecendo na sua vida, mas o seu senso de responsabilidade, de exigência, de seriedade é tão grande que você não percebe. Então, se você colocar um pouquinho de leveza, as coisas ficarão melhores e mais claras para você. Mas saiba que você está numa semana altamente poderosa, aproveite isso, porque vai ser bem especial os próximos dias e esse período, tenha certeza. Signo de Aquário, a gente sabe que Plutão está aí revirando o seu signo, né? Plutão, o deus da transformação, das mudanças, dos fins necessários. Vamos buscar aqui a carta que sai para você. E aí a gente tem no tarô arquetípico a carta do julgamento. Essa é uma carta que indica transformação, mudança, boas mudanças, progresso acontecendo na sua vida, através da chegada de um novo tempo. O julgamento fala de ressurreição, fala do renascimento interno, então provavelmente depois de um período de algumas mortes interiores, você renasce com mais força. Carta do julgamento diz que você deve se cobrar menos, se julgar menos. E também deve estender isso às pessoas que estão à sua volta. Então pare de julgar, pare de criticar quem está com você, comece a respeitar o tempo do outro. Aquário é um signo muito ansioso, muito apressado, que olha para o futuro, está sempre lá na frente.
e às vezes quer que todo mundo acompanhe. E nem todo mundo vai ser assim, cada um tem seu ritmo. Só para começar, a gente tem 12 signos no zodíaco, 12 tipos, 12 formas diferentes de lidar com a vida. E então, Aquário, você precisa respeitar a individualidade do outro, você precisa respeitar o tempo do outro, o entendimento do outro, que muitas vezes não será na velocidade que você alcança. O julgamento diz que você deve acolher, né, esse período como um período de decisões, como um período de realizações, fim de problemas, a chegada de anúncios, convites importantes na sua vida. Comece a pensar sobre isso, porque você vai ter êxito, você vai ter progresso, você vai ter a solução para muitas coisas que você vem buscando e sonhando. E isso vai fazer toda a diferença, vai trazer muito do que você imagina e do que você vem preparando, sonhando e buscando para você. Boa sorte, Aquário, momento é de renascimento. Como é que vai ficar seu signo, Peixes? Semana passada eu sei que veio uma carta bem poderosa para você, uma mensagem bem interessante também, uma mensagem forte, bonita. Eu quero saber como é que vai ficar essa semana para o signo de Peixes, tarô arquetípico, carta dos enamorados. O momento é para você seguir seu coração, o momento é de amor, é de afeto, é de oportunidades, de decisões que devem ser alinhadas justamente com aquilo que você sente. E sentir, eu acho que é um verbo que cabe bem, né, para você que é do signo de Peixes. Você sente tudo com muita intensidade. Então, o que você sente no seu coração como sendo o melhor caminho para a sua vida? Siga por ele. O que você sente na sua alma como sendo a luminosidade para aquilo que você deseja, para o sucesso daquilo que você espera? Se pintar uma dúvida, não fique com medo, não fique com insegurança, né? Uma semana boa para você namorar, para você encontrar novas paixões, para você encontrar caminhos que vão trazer a possibilidade do progresso, a possibilidade de novas alternativas. E a carta dos enamorados também fala de um momento bem oportuno de equilíbrio, de harmonia, das coisas entrando no eixo, de você se sentindo bem, melhorando sua autoestima. Que semana interessante, hein, Peixes? Agora, nunca fique preso a um único caminho. A carta dos enamorados diz para você prestar atenção a todas as possibilidades. Novos caminhos podem surgir, novas formas de ver a vida, novas escolhas, novas decisões. André, mas aí se vier muitos caminhos, o que eu faço? Escolhe com o coração. Essa é a mensagem mais poderosa da carta dos enamorados. Tenho certeza que isso vai trazer para você a alegria, a felicidade e vai trazer o amor, porque os enamorados também falam de amor, né? Uma carta que fala, um arcano que fala do amor, da realização, da melhora afetiva, do campo emocional, familiar, o coração ficando mais aconchegado, porque tem boas notícias a caminho. Boa sorte para você de signo de Peixes, hein? O momento é de sentir, sentir por onde ir, para qual caminho seguir e aonde você quer chegar, é claro, é fundamental. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Mande para aquelas pessoas que precisam saber da previsão dessa semana. Deixe seu comentário aqui. De onde você está falando, de onde você me assiste. Me conta também, você gostou da previsão dessa semana? Eu leio todos os comentários, viu? Me siga lá nas redes sociais, @André Mantovani. Toda segunda-feira você me encontra lá no Portal Terra a partir das 3 da tarde e todo sábado nas manhãs da Band FM, apresentando o Band Astral a partir das 9 horas da manhã. Tchau, tchau.